A paz do Senhor, amados, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um assunto muito importante, muito abençoado. A pedido do meu amigo Anthony, youtuber daqui, do meu canal. Ele me pediu já faz um tempo, mas tem coisas que é tudo no tempo de Deus. Então, agora é o momento de eu ter gravado e de eu falar aqui para os irmãos um pouco, compartilhar um pouco o que o Espírito Santo tem revelado a mim, compartilhar com vocês, amém? Eu vim aqui falar a respeito hoje sobre o dever do esposo. Vocês podem pensar, mas a irmã não é esposo, a irmã não é homem. Eu não sou mesmo, irmãos, mas o Espírito Santo do Senhor é capaz de nos revelar o que é certo e o que é errado. A gente sendo ou não, o próprio Espírito Santo se encarrega de dizer a nós. Então, hoje eu sou um instrumento do Senhor aqui, para que você possa aprender um pouquinho mais, amém? Eu quero começar aqui com os irmãos, em Mateus 19, 5, diz assim: E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aqui o Senhor é bem claro falando que, porque o Senhor relata aqui que o homem deixará o pai e a mãe para viver com a mulher. Porque Porque o homem, ele tem a tendência de, quando sair da casa da mãe, ele sempre querer comparar a esposa com a mãe. E isso é um erro muito grave durante o casamento, porque por anos e anos o homem ele compara a esposa com sua mãe. Mas quando Deus fala deixará o pai e a mãe, ele quer dizer está cortados os cordões umbilicais. É isso que Deus está querendo dizer. Está cortado. A partir de hoje, você vai viver com a sua esposa. Porque o homem, ele tem aquele certo cuidado da mãe durante a vida, muito especial. A mãe trata com todo carinho, e mesmo que é grande, continua sendo bebê da mãe. Eu sei, porque eu tenho 2 filhos homens. Só que quando... tem certas mães, não vou falar todas, tem certas mães que tem muito ciúmes, muito mesmo, exagerado do filho. E fica aquele certo cuidado, às vezes até escolhendo as próprias esposas. E isso causa algo muito grave na mente deles. Porque eles acabam pensando que se a mãe não gostou, é porque tem alguma coisa errada com aquela esposa. E geralmente não é assim. Muitas das vezes, sim, coração de mãe é um coração que não se engana, já dizia minha mãe. Mas muitas das vezes, sim. Muitas das vezes, a gente não entende, querido Senhor. E nós, como mães super protetoras, acabamos estragando nossos filhos. E aí, então, o homem sai com aquela bagagem da casa dele, que tudo foi a mãe, tudo foi a mãe. E aí, quando ele vai para ela dá tudo na boca, é tudo no horário dele, é tudo do jeito que ele quer. Não que não possa ser, mas tudo tem que ter concordância. Então ele traz uma certa bagagem que a mãe ela fazia aquele macarrão com carne moída, e aí então a esposa não faz macarrão com carne moída, ela gosta de fazer um macarrão com a salsicha. E aí então fala assim, não, mas minha mãe não fazia assim. E isso é um erro grave, homens, para um casamento. Você nunca deve comparar a sua esposa com a sua mãe, porque é diferente, não vai ser igual. Do mesmo jeito que você aprendeu com a sua mãe os princípios, ela aprendeu com a mãe dela outros. Então você tem que colocar esses princípios em prática um ao outro. Se ela faz um macarrão que você não gosta, fala assim, amor, eu gosto desse que você faz. Mas você pode fazer também aquele lá que eu faço? É porque quando minha mãe faz, eu acho tão gostoso, mas eu quero experimentar no seu tempero. Você tem que ter um certo cuidado com a mulher, um certo jeito de falar. Porque Paulo fala que a mulher é um sexo frágil. Paulo fala na Bíblia que a mulher é um sexo frágil. Então você tem que saber como lidar com a mulher. Eu vou pegando aqui mais alguns pontos, eu não quero deixar esse vídeo muito comprido. Eu vou falar aqui agora em Efésios 5:25 e diz assim, 5:23, 5:25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Logo mais no 28, diz assim, o homem deve amar a sua esposa, assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo,
porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. Os dois se tornam uma só pessoa. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar seu marido. Aqui os conselhos de Paulo. O apóstolo Paulo diz, ele confirma de novo o que está escrito lá em Mateus, que o homem deixa o pai e sua mãe, para você ver como isso é necessário. Ele repete de novo essas palavras. E aqui quando ele fala que cada marido deve amar a sua esposa e a esposa respeitar o seu marido, são prioridades. O que o homem exige de uma mulher? Respeito. E o que a mulher exige de um homem? Amor. Ele coloca aqui o que realmente necessitamos. O homem, se ele não tiver o respeito da sua esposa, para ele não adianta permanecer no casamento. E a mulher, se ela não tiver o amor do seu esposo, para ela também o casamento não vale de nada. Então é que Paulo deixa bem claro, ele deixa conselhos práticos e conselhos reais para a nossa vida. Que você deve amar a sua esposa, acima de todas as coisas, como você ama o seu próprio corpo. Amém? E aqui então em 1 Pedro 3,7 diz: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dada por Deus. Haja assim para que nada atrapalhem as orações de vocês. Aqui o Senhor quer dizer que quando a gente está num casamento e a gente acaba brigando muito, Deus, ele não ouve nem as nossas orações. Se você brigou com a mulher ou a mulher também brigou com o seu esposo, quando você vai orar, Deus, ele não ouve as suas orações. Porque ele abomina, ele não gosta da briga entre casal. O casal tem que ser unido, tem que ter união. A gente dá tanto valor para as pessoas do nosso trabalho, para os nossos amigos. Mas por que confrontamos só as pessoas que dormem com nós dia e noite? Por que confrontamos só as pessoas que estão do nosso lado, na alegria e na tristeza? E é isso que o Senhor fala, que tem que ter união, tem que ter vida conjugal, porque somos uma só carne. E aqui em Mateus 19, conforme tudo isso que aconteceu, os discípulos perguntou, na lei de Moisés, então é melhor que o homem não case? E aí Moisés disse, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Aqui fala para o homem que se ele pensa que ele largando a sua mulher porque enjoou dela, porque ela ficou feia, porque ela ficou velha, porque ela tá chata, porque ela reclama demais, porque se ele largar dela e casar com outra mulher, tá pensando que tá fazendo um bem para si mesmo, está enganado, porque o homem ele só pode separar da mulher e a mulher do homem se houver adultério. A Bíblia fala isso, não é eu que falo. E mesmo assim, se tiver adultério, se você tiver um coração misericordioso a perdoar e a pessoa estiver disposta a mudar, você pode perdoar. Aqui fala que não podemos separar por outra ocasião. Não existe o que o mundo fala, porque a mulher ficou mais velha, vamos trocar para as mais novas que estão inteirinha. Ou então a mulher é muito chata, fazendo muita via, não deu certo com ela, vai dar certo com outra. Não existe isso. Isso é que o mundo te diz, para que você não tenha frutos com nenhuma mulher. Porque você pode analisar essas pessoas que trocam de esposa como se trocassem de roupa. Não tem endereço fixo. Não tem alegria de verdade. Eles estão sempre procurando novos amores, novos prazeres. Estão querendo sempre sustentar a tua carne. E não o que é certo. E não o que é princípios. O princípio de Deus é família. Amém? Então, aqui em 1 Coríntios, Paulo responde, vocês dizem que o homem faz bem em não se casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido.
Assim também o marido não manda o seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de que não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Aqui o Senhor fala que quando não existe relação sexual dentro de um casamento, é onde o inimigo usa essa semente para você procurar outras pessoas lá fora. Se você não está tendo relação com a sua esposa, procura ter um diálogo, procura entender. Porque o homem, ele acha que ele não deu sequer um bom dia para a mulher durante o dia. E ele, quando chega à noite, ele quer ter a noite mais prazerosa do mundo. E não existe. A mulher não é feita assim. A mulher não consegue esquecer as coisas que nem o homem. O homem, para ele se desestressar, ele está super estressado. Para ele se desestressar, ele tem que ter relação com a mulher à noite. E a mulher, ela está super estressada. Para ela se desestressar, ela tem que ficar quietinha no lugar dela. O homem tem que conversar com ela. É assim que passa o estresse da mulher. A base da conversa, a base do amor, como é que foi o seu dia? As crianças deu trabalho hoje? Como é que foi o seu serviço hoje? Como é que foi no seu emprego? E muitas das vezes o homem não faz isso. O homem, ele não quer escutar a mulher. Ele não quer saber como é que foi o dia da mulher. E aí quando chega a noite, ele quer saber das suas obrigações. E aí fica muito difícil. Mas a Bíblia fala que a mulher não pode deixar de ter relação com o esposo. Mas só que ela tem que ser tratada com amor. Ela tem que ser tratada com amor porque aqui fala que a mulher é um sexo frágil. Você tem que parar a ouvir a sua mulher. A mulher para você conseguir ganhar ela à noite, você tem que o dia todo tratá-la bem. É mandando uma mensagem, olha amor, como é que está o seu dia, é dando uma ligadinha na hora do seu almoço, é perguntando como é que foi o dia dela, é levar um bombom surpresa, é querer saber fazer parte da vida dela. É dar conselhos a ela, é ouvir ela. É isso que a mulher quer. Então, meu amigo, se você não tiver uma noite prazerosa no final da noite, é porque algo errado está acontecendo. Então, tem que sentar e tem que conversar. O homem, ele deixa muitas coisas a desejar. Mas não é porque ele quer, é porque o homem é mais desligado. A mulher, ela carrega o universo na sua mente. O homem, não. O homem, ele carrega só a base do que é levado aquele dia. O que ele preparou para aquele dia, ele carrega na tua mente. No outro dia ele faz outra caixinha de novo. E a mulher não. A mulher ela já prepara para hoje, amanhã ela já está preparada, outra está preparada até o final da semana. O final da semana dela já está todo preparado dentro da mente dela. E o homem não. Então somos universos diferentes. Mas nada que conversas não ajude. E acima de tudo colocar Deus. Porque uma família sem princípios, sem o Senhor, vivemos num triângulo, aonde cada ponta é o esposo e a esposa. E no fim dele é o Senhor. Se não fizermos esse triângulo em nossa vida, não tem como dar certo. O Senhor tem que estar entre a esposa e o esposo. Se o Senhor não estiver no meio dos dois, não tem como ter um relacionamento de sucesso. Não tem como. Não existe. Eu não vi nesse mundo, nem da época da geração da minha mãe, da minha avó, dos meus antepassados. Não existe. Se não tem um Senhor dentro do relacionamento, não tem relacionamento que dure, que dê certo. Então tem que colocar o Senhor, independente de que religião você é. Porque Jesus não é religião. Jesus, ele veio falar do amor de Deus. Ele não veio pregar religião. Ele não veio pregar sobre igreja. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é o que diz a Bíblia. Não é a igreja que eu estou. É o que diz a Bíblia. É o Deus que eu sirvo. É Cristo. É isso que eu estou falando para você, amém? Agora, por final, eu quero dar um conselho aqui para o homem, para que ele venha caminhar certo, porque na Bíblia fala que o homem temente ao Senhor, ele consegue ser fiel à sua esposa. Muitos dizem que não existe homem fiel, isso é uma mentira, porque existe sim. Basta ele querer e abrir mão da sua carne. Porque a mulher também tem seus desejos. Mas a partir do momento que ela tem uma vida com Deus, ela abre mão de si para viver o que Deus tem preparado para ela. E assim é com o homem também. Amém? Aqui em Eclesiastes 7:26, Salomão foi um homem que teve muitas mulheres. E nada alguém melhor do que ele para dizer isso. Ele diz assim: eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela.
mas o pecador não. Aqui fala que o homem temente a Deus consegue sair, consegue não cair nas artimanhas de Satanás. Porque o inimigo, ele veio só com um propósito: matar, roubar e destruir. E o jeito dele destruir os lares é colocando mulheres na vida dos homens, porque sabe que eles têm tendência mais a errar desse lado do que a mulher. Não que as mulheres não têm, mas o homem ele tem mais. Então aqui Salomão fala que nessa armadilha só quem é temente ao Senhor, só quem realmente é temente ao Senhor não cai, mas o homem pecador não consegue fugir dela. Amém? Eu espero ter ajudado cada irmão. Que a paz do Senhor fica com vocês. Esse é o recadinho que eu deixo para vocês no coração. Uma reflexão para a vida de vocês. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.